Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma reflexão semanal. Esse é um espaço de espiritualidade, é um espaço devocional em que a cada semana, na sua estreia, né, depois você assiste quantas vezes você quiser, nós escolhemos uma passagem dos evangelhos para refletir sobre o seu valor, sobre os ensinamentos que trazem para a nossa vida. E hoje nós queremos pensar sobre um texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Se você deseja também pensar, refletir comigo, é só ficar até o final, que hoje nós vamos pensar sobre o Evangelho de Lucas. Eu aproveito para lhe fazer o convite de se tornar membro do canal e estudar teologia com a gente. No plano Café Completo, você se torna aluno ou aluna do nosso curso livre de teologia, estuda com professores qualificados e com conteúdo de qualidade, que é um conteúdo antifundamentalista e também um conteúdo não confessional na área teológica. Estudamos a teologia bíblica, a teologia sistemática, a história do cristianismo e várias outras disciplinas correlacionadas com essa realidade. Participe conosco, você será muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Então, como eu disse na introdução a esse vídeo, e é importante que você saiba, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez, que você é bem-vindo, é bem-vinda. Peço para que você se inscreva aqui no canal e aproveite também para compartilhar esse conteúdo. E saiba também que nós temos vários outros vídeos devocionais aqui no canal, sempre com conteúdo ligado ao Evangelho de Jesus, ao Novo Testamento, e várias outras colunas na área de teologia, na área do estudo das religiões, principalmente no nosso caso do cristianismo, né, que é o nosso foco principal, e questões relacionadas à teologia cristã de modo geral. Mas hoje eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o versículo 33 até o versículo 36, que diz: Não se acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido, nem debaixo do cesto, mas no candelabro, para que os que entrem vejam a sua luz. A lâmpada do corpo é o teu olho, e se o teu olho for simples, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se for perverso, teu corpo está às escuras. Portanto, vigia para que a luz que há em ti não seja escuridão. De fato, se o teu corpo todo está iluminado, sem ter parte alguma na escuridão, tudo estará iluminado, como quando a lâmpada te ilumina com o seu fulgor. Bom, é uma passagem breve, mas com alguns ensinamentos interessantes para a nossa reflexão. Primeiro ponto que você deve saber é que, é claro, a Bíblia não foi escrita na nossa época, nem na nossa cultura, e na época, no tempo que a Bíblia foi escrita, ela tinha uma realidade social, uma realidade religiosa, cultural também, e ela sempre faz uso dos elementos do cotidiano, dos elementos presentes na vida das pessoas para trazer os seus próprios ensinamentos. Esse era o grande diferencial de Jesus. O texto bíblico diz que Jesus ensinava com autoridade e não como os fariseus, como os religiosos daquele tempo. Autoridade não deve, de maneira alguma, ser entendido como alguém que falava aos berros, que gritava, que socava a mesa ou o púlpito onde falava, porque isso nada tem a ver com a autoridade, nada mesmo. A autoridade de Jesus é que aquilo que ele falava estava em conexão com o que ele vivia. E o que ele vivia no seu dia a dia, na sua prática cotidiana,
estava em harmonia com aquilo que ele falava. Isso é que é autoridade segundo a ótica do Novo Testamento, especialmente a ótica dos evangelhos sinóticos. Ter autoridade é uma pessoa que fala e vive a mesma coisa, que não há um divórcio entre o que se fala e o que se vive, mas uma perfeita integração dessas realidades. E assim era a autoridade de Jesus. Autoridade essa que vinha de uma leitura muito lúcida, muito consciente da realidade que o cercava, não só da sua, mas das pessoas com as quais Jesus tinha contato, especialmente os mais pobres, né? Que era o público-alvo de Jesus e com aqueles que ele lidava a maior parte do seu tempo. Então Jesus sabia como era uma casa de uma pessoa comum, quais eram as dificuldades que ela tinha para viver, qual era o estrago que a pobreza fazia na vida daquelas pessoas, qual tipo de exclusão isso gerava. Jesus sabia a incapacidade da estrutura religiosa de comunicar algo para essas pessoas verdadeiras e concretas. Enfim, Jesus compreende a sua realidade. E nessa passagem em questão, Jesus fala sobre uma casa que geralmente era pequena, que só tinha um cômodo e geralmente só tinha uma porta de entrada, em que as pessoas, na parte da noite, para que tivessem alguma iluminação, usavam um castiçal, né? Usavam um candeeiro. É claro que não era elétrico, nem a bateria, nem a pilha, conforme as possibilidades que temos hoje, mas isso era feito com óleo e se acendia o pavio como uma lamparina, que não é algo tão distante assim do nosso tempo, para iluminar aquele ambiente e depois, quando as pessoas iam dormir, era apagado até o dia seguinte, né? E Jesus está comentando justamente sobre o que traz luz à escuridão do dia a dia. E quando ele fala uma coisa óbvia, né? Ninguém, quando acende um castiçal, esconde esse castiçal, porque não é a sua função. Você, quando está na sua casa, que acaba a luz e acende ou a lanterna do seu celular, ou então acende uma vela, você nem guarda o celular ou a vela debaixo de uma mesa, nem coloca dentro de uma gaveta. Ele fica num lugar evidente para poder iluminar o maior ambiente possível, né? Para iluminar o máximo de espaço possível. E assim também era naquela realidade. Uma pessoa, quando acendia esse castiçal, colocava numa posição que pudesse iluminar mais e mais o ambiente. E Jesus não está falando nada de ter pessoas que gostam de aparecer, que gostam de ter as atenções voltadas para si, que gosta de ser a única luz no meio da escuridão de outras pessoas, mas Jesus está falando justamente do serviço que nós, como cristãos e cristãs, podemos prestar para as outras pessoas. Porque qual é o propósito, seja de uma lamparina na antiguidade, de uma luz de celular hoje, de uma vela acesa quando acaba a luz de uma casa? O propósito é iluminar o ambiente para dar mais mobilidade às pessoas que estão naquele ambiente, para proporcionar às pessoas que, mesmo com uma visibilidade reduzida, elas possam, pelo menos, fazer algumas funções básicas e essenciais ali daquele momento, enquanto a luz não chega. Então, o que Jesus está dizendo não é uma proposta para aparecer, até porque ninguém fica batendo palma para o celular quando a lanterna está acesa e iluminando um pedaço da sala, né? As pessoas usam a função que essa luz traz para aquele momento de escuridão. E o que Jesus nos chama a atenção é que nós, enquanto cristãos e cristãs,
devemos atuar de maneira a iluminar as escuridões dessa vida. As escuridões que muitas vezes são causadas pelas próprias estruturas religiosas, que cegam, que induz a pessoa ao fundamentalismo, à radicalização, ao extremismo, à desconexão com uma vida real e razoável, que afasta as pessoas a lidar com as simplicidades do dia a dia e a lidar principalmente com as pessoas que mais sofrem, as escuridões causadas pela miséria, pela desigualdade, pela pobreza, e tudo isso é fruto de injustiça, né? Porque não é natural que alguns tenham muito e muitos não tenham quase nada. Não é vontade de Deus, não é plano divino, não é a natureza que assim determina, mas isso é fruto de um sistema opressor e injusto, que muitas vezes tem a política como seu proponente, mas muitas vezes tem a religião, muitas vezes acontece em maior ou menor escala, mas o fato é que isso traz limitações sérias para a vida das pessoas. Mulheres que têm a sua vida limitada por causa do machismo, pessoas pretas que têm a sua vida limitada e cheia de dificuldades a mais por causa do racismo, pessoas de comunidade LGBT que têm que lidar com uma série de violências por causa da discriminação que elas sofrem, comunidades indígenas que são atacadas o tempo inteiro e que mal podem beber a água das suas terras por causa da ganância de outras pessoas, e assim em qualquer outro cenário, com qualquer outra pessoa em que qualquer situação de injustiça se estabeleça. Os discípulos e as discípulas de Jesus não devem se portar como aqueles que acirram essas discriminações, com aqueles que aprofundam as desigualdades entre as pessoas, como aqueles que tornam os cenários ainda mais hostis, intolerantes e violentos na sociedade, mas como aqueles que buscam a humanização das relações, com aqueles que trazem luz diante da escuridão, diante da maldade, que expõem as injustiças e que também pode proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que estão tendo os seus direitos limitados e cerceados. É claro que uma luz acesa na escuridão não resolve todo o problema é maior do que isso, mas ameniza, mas facilita, mas humaniza, mas traz esperança, traz uma lição de que se todos e todas se puserem como lâmpadas, certamente o problema seria tratado na sua essência e tenderia ao desaparecimento. E Jesus está nos chamando para uma vida em que observe e aponte para o outro. Muitas pessoas imaginam que esse olhar mau que denuncia a pessoa tem a ver com questões morais, né? Com questões sexuais, e se isso for um processo de desumanização, também é aplicado, mas Jesus está ali denunciando todo o processo de egoísmo, de egocentrismo, de uma vida voltada para dentro, de uma vida voltada apenas para si, apenas para se dar bem, para se satisfazer, enquanto que não consegue enxergar a realidade de outras pessoas. Jesus nos incentiva nessa passagem a mantermos puros os nossos olhos, a mantermos puros os nossos corações, mas não como puritanos, não como pessoas litúrgicas ou que se sentem mais santas do que as demais, mas manter a santidade da nossa percepção é justamente não perder a capacidade de indignação diante da maldade, da injustiça e da perseguição. Se manter puros diante desse mundo mau e com tantas complexidades em que nós vivemos,
é não perder a sensibilidade diante daqueles que sofrem e que são excluídos de uma vida plena, conforme Jesus veio para estabelecer. Não se contaminar significa estar conectado com o ensinamento de Jesus de Nazaré. Ensinamento que não nos põe como donos da verdade, mas que nos chama à humanização, que nos chama a lidar com as outras pessoas como seres humanos e a respeitá-las nas suas individualidades. Pois assim Jesus se portou, pois assim ele ensinou e assim ele nos chama para viver. Que nós sejamos luzes que apontam para a felicidade, a libertação, para a esperança, para o acolhimento diante de tantas trevas que têm se estabelecido nesse mundo que nós conhecemos. Se você gostou dessa reflexão, deixe sua curtida, compartilhe o nosso conteúdo e eu desejo que você e sua família tenham uma semana iluminada, abençoada por Deus e em breve nos veremos em mais conteúdos aqui do Café com Teologia.